Amém. Não sei o que estão fazendo aqui. Alcançando patamares mais elevados pela direção, ou através da direção do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai querer te levar para patamares mais elevados. O Espírito Santo nunca vai te conduzir para uma canoa furada, para falência, para algum relacionamento destrutivo. Ele sempre te direcionará para coisas e lugares de bênçãos. Amém? Na semana passada, eu falei aqui que para nós sermos dirigidos pelo Espírito Santo, nós precisamos de encontrar o equilíbrio entre sabedoria e fé. A fé exige de nós coragem e ousadia, mas a sabedoria exige de nós bom senso. A gente não joga o bom senso fora para andar pela fé, porque se você joga o bom senso fora, a fé se torna fanatismo. Mas você não pode desprezar em momento nenhum a fé e ficar só na sabedoria, porque sem a fé, a sabedoria se torna um gesso, aonde você fica preso, amarrado, pensando que está andando em sabedoria, mas está andando na verdade em covardia, em medo. Nós precisamos do equilíbrio dessas duas bolas, que eu falei aqui, aquelas duas bolas de basquete. Jogar com uma bola só, fazer cesta, não é tão difícil. O mais difícil é você conseguir jogar com as duas. E a gente fez aqui um teste, né? Num horário foi o Igor, no outro horário foi o Duda, e a gente viu que precisa desenvolver uma técnica, é um treinamento, é um aprendizado. Da mesma forma, nós precisamos aprender a equilibrar fé, sabedoria e sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Amém? Da mesma forma que um piloto de avião, para pilotar um avião monomotor, um teco-teco como a gente chama, ele faz um determinado curso, mas se ele quiser pilotar um Boeing, ele precisa aprender a pilotar por instrumentos, não mais por vista, mas agora por instrumentos. E nós não andamos segundo aquilo que a gente vê, mas segundo aquilo que a gente crê. E hoje eu quero falar para você sobre superar obstáculos à direção do Espírito. Obstáculos que se apresentam, que aparecem na nossa caminhada, na nossa vida, que precisam ser superados. Obstáculos à vida de fé, obstáculos à direção do Espírito. E nós precisamos suplantar esses obstáculos. Então, se você tem esse bom hábito de tomar nota, seja em papel, usando papel e caneta. Aliás, deixa eu te dizer um dado científico. Foi comprovado que quando você está assistindo uma aula ou uma palestra, alguma coisa, e você toma nota, você retém mais. Mas se você anotar usando, ao invés de caneta, lápis, a porcentagem de retenção aumenta. Não me pergunte por quê. Eu não sei exatamente por quê. Parece, aliás, quem me contou isso foi a Denise, ela leu isso em algum lugar, e ela disse que o que os cientistas dizem é porque você coloca um pouco mais de pressão para escrever com lápis do que com a caneta. Então, quanto mais macia for a caneta, pior é. É aquela caneta que desliza, é uma desgraça. Então, você tem que ser aquela caneta ruim, que falha. E melhor do que isso, você tem que usar lápis. E se você prefere e não traz para a igreja, ou não tem, se você não tem papel e lápis, não tem problema. Na nossa livraria, tem. E se você diz, pastor, mas eu estou sem grana para comprar, você tem um smartphone. Você não tem dinheiro para comprar papel, mas tem dinheiro para comprar smartphone. E você tem no smartphone tem uma maneira de você escrever, anotar texto. Pastor, eu não sei nem usar o smartphone para escrever texto. Usa e tira foto do que aparece ali, mas tome nota de alguma forma, porque é importante que você aprenda, que você entenda, que você retenha e coloque em prática. É um conselho bíblico. Não sejam apenas, simplesmente ouvintes da palavra. Não sejam meros ouvintes. É um conselho de Tiago à igreja. Não sejam meros ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. Porque se você apenas ouve e não pratica, você está enganando a si mesmo. É o que Tiago fala. E nós precisamos entender que nós estamos vivendo num tempo em que nós precisamos conhecer e praticar a sã doutrina. Nós precisamos conhecer a doutrina bíblica sadia, que é a doutrina da graça e da fé.
A igreja está passando por uma fase muito, muito, muito esquisita, em especial a igreja brasileira. Existe muito misticismo, e eu diria para você até mesmo, um misticismo que está indo além, já rompeu um certo limite do tolerável. Nós estamos vivendo um tempo em que certas igrejas estão em práticas que são animistas. As pessoas colocam mais fé num pote de sal grosso do que no nome de Jesus. E nós temos que abrir os nossos olhos, porque isso equivale ao tempo de Paulo, onde havia uma luta de Paulo contra a invasão da igreja por parte das heresias. Os gnósticos, os judaizantes, havia uma luta tremenda de Paulo em relação a isso. Na verdade, quando você olha para as epístolas, inclusive já dentro do livro de Atos, mas em especial nas epístolas, desde Romanos até Apocalipse, 99,9% das epístolas foram escritas para combater heresias. As epístolas não foram escritas porque Paulo estava em casa sem ter o que fazer e pensou, vou escrever uma cartinha aqui para os nossos irmãos lá de Éfeso. Vou escrever uma coisinha aqui para o pessoal lá de Corinto. Não, todas elas foram escritas com o intuito de alertar a igreja, de instruir a igreja, de ensinar a igreja para combater heresias. E nós precisamos estar com os olhos bem abertos, porque o que nós temos visto, o que eu tenho visto em muitos lugares, igrejas de nome e de renome, e algumas pessoas às vezes até falam, mas o pastor Fragale fala mal das outras igrejas. Eu não falo mal de igreja nenhuma, você nunca viu, nem nunca verá o pastor Fragale em cima do púlpito falando o nome de alguma denominação, ou o nome de algum pastor. Mas é óbvio que quando Paulo, aliás eu pego leve, sabia? Eu pego leve, porque se eu for seguir o exemplo de Jesus e de Paulo, vou mostrar para você aqui, Jesus, quando fala sobre essa questão, ele diz o seguinte, lá em Mateus, eu peguei aqui 2 versículos, um de Mateus, outro de Filipenses. Mateus, no capítulo 16, versículo 6, Jesus diz assim, e Jesus lhes disse, fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus, quando falava com esse pessoal, os chamava de hipócritas. Você ainda não me viu citando o pastor fulano, hipócrita? Eu não uso o nome de ninguém, porque eu sou uma pessoa ética. Eu conheço ética e pratico ética. Eu não estou falando mal da pessoa, eu estou falando de ideias, de conceitos que precisam ser corrigidos, consertados. Por quê? Porque é o que a palavra me mostra. Agora, Paulo ainda pega talvez mais pesado do que Jesus, porque Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Paulo, aqui em Filipenses, capítulo 3, no versículo 2, ele diz, cuidado com os cães. Você ainda não me viu chamando ninguém de cachorro? Mas Paulo, cuidado com os cães. Mas Paulo não estava falando sobre fulano, ciclano ou beltrano. Paulo estava falando de ideias, de conceitos que estavam invadindo a igreja, e eu fico vendo que há certas coisas hoje que estão invadindo muitas igrejas. Isso já é um processo de anos. Coisas que vêm invadindo e que estão ultrapassando um limite que eu tenho certeza que Lutero e outros estão se revirando na cova quando veem que no Brasil o evangelho está tomando um rumo de misticismo e de uma verdadeira macumbaria. E nós temos que ter um cuidado muito grande de sermos pessoas da palavra. De sermos pessoas que se prendem à palavra, que respeitam e honram a palavra. Amém? 5 coisas que eu falei para você aqui na semana passada, que eu repeti, que precisam ser entendidas, anotadas, vistas, lembradas, praticadas. Número 1, o Espírito Santo foi designado para ser seu guia. Não menospreze o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, é uma pessoa, e ele habita em você. Ele mora em você, ele quer falar com você, ele quer te dirigir. Segunda coisa, Deus tem método para nos dirigir. Deus não dirige a nós de acordo com circunstâncias, com sentimentos, mas ele tem os métodos. E nós vamos falar aqui sobre o testemunho interior, vamos falar sobre a própria palavra, vamos falar sobre a palavra profética, vamos aprender aqui qual é o método que Deus usa, ou quais são os métodos que Deus tem para nos guiar. Em terceiro lugar, evite os extremos do racionalismo e do misticismo. Não caia em nenhuma dessas duas valas. Fique no meio da estrada.
E em quarto lugar, eu disse, fundamente as suas crenças na verdade da palavra da graça e da fé. Fundamente as suas crenças com base na nova aliança. Não se deixe levar por conceitos ou ensinos que estão baseados na antiga aliança. A antiga aliança tem sombras, tem tipos que revelam Jesus, que apontam para Jesus, mas o Antigo Testamento não tem doutrinas para nós. Todas as doutrinas da igreja do Senhor Jesus estão na nova aliança. Leia o livro de Hebreus. Em Hebreus, o escritor aos Hebreus, que eu creio foi o apóstolo Paulo, o escritor aos Hebreus, ele diz que Jesus é o mediador de uma nova aliança. E se existe uma nova aliança, ele diz, é sinal de que a antiga está caducando, está por desaparecer. Então, não existem doutrinas para nós na antiga aliança. As doutrinas da igreja estão todas elas na nova aliança. A gente não joga o Antigo Testamento fora, a gente não despreza o Antigo Testamento. No Antigo Testamento existe sabedoria, no Antigo Testamento existem sombras e tipos que revelam Jesus, mas eu não estou aqui para me tornar semelhante a Davi, eu não estou aqui para me tornar semelhante a Moisés, eu estou aqui para me tornar semelhante a Jesus. Davi apontava para Jesus, Moisés apontava para Jesus, mas Jesus aponta para si mesmo. Então eu preciso agora fundamentar a minha fé na nova aliança. E em quinto lugar, gaste tempo em oração. Você não pode ouvir de Deus hoje e já daqui a 5 minutos sair fazendo aquilo que você pensa ou acha que o Espírito Santo falou no seu coração. Gaste tempo em oração. É importante que você gaste tempo, e quanto mais séria for a decisão que você tem que tomar, quanto maior impacto essa decisão tiver sobre a sua vida, mais tempo você precisa gastar em oração. Eu e Denise, quando tivemos que ir para a África do Sul, nossos filhos eram muito pequenos, havia uma implicação muito forte. Caramba, vamos nos despencar para um outro país, de uma outra língua, vamos deixar tudo que nós construímos aqui ao longo de anos de uma vida de casados, vamos deixar tudo para trás, para ir para um lugar desconhecido, com um povo desconhecido. Não é uma decisão que você ouve, se empolga e compra a passagem no dia seguinte. É uma decisão muito séria, que vai afetar a família, vai afetar filhos, vai afetar a questão financeira, vai afetar toda a sua vida. Tudo. Então nós gastamos tempo orando, tempo, mesmo tendo a convicção de que foi Deus quem falou conosco. Nós gastamos tempo, dias e dias, orando diariamente. Deus confirma no nosso coração, se essa é a tua vontade, se essa é a tua direção para a nossa vida, nós precisamos de uma confirmação, de uma certeza, de uma paz inequívoca. Porque você não é como você tomar uma decisão de manhã no domingo. O que jeans eu vou para a igreja, o claro ou o escuro? Não é isso, é algo muito mais sério. Amém? Então, quanto mais séria for a decisão que você tem para tomar, mais tempo você precisa gastar em oração. E nós somos uma igreja que ora. Pelo menos nós 5. Nós somos uma igreja que ora. Romanos 8, 14 e 15 é a base daquilo que nós estamos ensinando aqui nos domingos. Romanos 8, 14 e 15, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam da parte de Deus não torna vocês escravos e não faz com que vocês tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito nós dizemos com fervor a Deus, Abba, Pai, meu Pai. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer em alto e bom som, Abba, Pai, meu Pai. Isso que o que eu disse aqui, vou voltar a dizer para você, não faz parte do esboço, não faz parte do contexto, mas eu preciso que você entenda que quanto mais negativa for a sua imagem em relação a essa figura chamada pai, há pessoas que não tiveram a presença de um pai na sua infância. Por vários motivos, ou porque ele faleceu, você ainda era muito pequeno, não houve um abandono voluntário, mas muitos foram abandonados pelo pai, ou fisicamente, um pai que foi embora, desapareceu do mapa, ou um pai presente fisicamente, mas ausente emocionalmente.
E nós precisamos, quando existe esse distanciamento e o conceito de pai é algo que nos traz uma lembrança negativa, nós precisamos confessar diariamente e fazer isso com fervor e 150 mil vezes por dia, declarar: Abba, Pai, meu Pai. Se você tem uma imagem positiva, um pai presente, amoroso, você também precisa de fazer essa confissão de fé, pedindo a Deus em oração uma revelação, não simplesmente um entendimento racional, mas uma revelação da paternidade de Deus. Entenda bem o seguinte, nas igrejas tem sido pregado e ensinado sobre paternidade, mas não é a paternidade de Deus, se fala sobre a paternidade do pastor, como se o pastor fosse pai. Eu não sou seu pai, me livra dessa. Já me deu uma trabalheira danada para educar os meus filhos, você ainda quer que eu seja teu pai? Eu não sou teu pai, eu quando muito sou teu pastor, mas não seu pai. Deus é teu pai, o Senhor é o teu pai, e você precisa pedir a Ele cada vez mais revelação a respeito da paternidade dEle. Amém? E aliás, quem foi que manteve firme essa confissão de fé entre a Páscoa e o Pentecostes? AAPP. Amor, alegria. Você parou? Ou continua? Continua? Então eu vou acrescentar mais duas. Agora vai ser AAPPSS. Amor, alegria, paz, prosperidade. Revelação. Espírito de revelação. Não ouviram? Amor, alegria, paz, prosperidade, saúde e sabedoria. Bota mais essas duas aí. Aliás, o pessoal fez umas camisas com estampado, né? Falei, já ficou outdated. Vai ter que mandar fazer de novo. O nosso operador do som ali, o Biscoito, já falou, vou escrever com canetinha. Saúde e sabedoria. Porque vocês receberam um espírito que não provoca em vocês medo. O medo não vem de Deus. 2 Coríntios 5:7, porque nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé. Porque andamos por fé, não por aquilo que a gente vê. Então eu quero falar para você sobre cinco coisas que podem atrapalhar ou até mesmo impedir você de ser dirigido pelo Espírito, de ouvir a voz do Espírito Santo. 5 coisas que podem impedir. Primeira delas, falta de entendimento sobre a nova aliança. Quando a pessoa tem uma falta de entendimento a respeito do que é a nova aliança, e é chocante de saber que gente aqui da igreja, que já foi ministrar em outras igrejas, quando citou o termo nova aliança, a congregação fez o quê? Nova o quê? Nova aliança. Não sabemos o que é. É a situação exata. Quando você lê em Atos, Paulo, quando chega em Éfeso, ele vai ministrar e ele pergunta, vem cá, tem alguma coisa esquisita aqui. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Foram batizados no Espírito Santo quando creram? O pessoal nem mesmo ouvimos falar sobre o Espírito Santo. E hoje em dia, há igrejas que não ouviram falar sobre a nova aliança. É chocante, mas é real. E nós precisamos, para sermos guiados de forma plena, de forma segura, pelo Espírito Santo, nós precisamos ter um entendimento claro sobre a nova aliança. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo diz o seguinte, o escritor aos Hebreus, ele diz, antigamente, no passado, outrora, em outro tempo, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Se você avançar agora para o capítulo 9, Hebreus 9, versículo 13 a 15, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha
aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne. Essa coisa aqui da cinza de uma novilha, eu ainda vou ensinar isso aqui para você, porque o livro de Levítico fala sobre 5 possíveis ofertas. Dessas 5, 4 envolviam o sacrifício de algum animal. Uma oferta, um tipo de oferta, que era a oferta de alimentos, que era a oferta pacífica ou oferta pela paz, ela envolvia apenas farinha, ela envolvia cevada, trigo, e não tinha vinho, mas não tinha o sacrifício de animais. As outras 4 todas tinham. E durante os 40 anos que o povo de Israel vagou no deserto, eles só praticaram essas 5 ofertas. Oferta pelo pecado, oferta pela culpa, oferta pela paz. Eles só praticaram essas ofertas. Mas quando você chega agora, no final desse período em que eles ficaram 40 anos vagando pelo deserto, aparece uma 6ª oferta. E é uma oferta que é também uma oferta pelo pecado. E ele diz, vocês vão pegar uma novilha vermelha, vão sacrificar essa novilha e vão queimar até a novilha virar cinzas. Depois vocês vão pegar essas cinzas, vão misturar com água, e uma pessoa, não um sacerdote, mas uma pessoa, quando encontrar um outro irmão que precise ser purificado dos seus pecados, ele vai fazer uma espécie de uma bucha e vai aspergir essa pessoa com essa água misturada com cinza da novilha vermelha. Gente, esse é um dos grandes mistérios que a igreja pouco entende, esse sacrifício da novilha vermelha. Está curioso de saber o que é? Não é para hoje. Não é para hoje, não dá tempo, é um ensino um pouco... mas eu quero que você entenda que aqui o escritor está se referindo a esse sacrifício, que é uma forma de sacrifício pelo pecado. E ele diz aqui, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de uma novilha aspergidos, salpicados sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais. Você pode dizer para mim, muito mais? Muito mais. O sangue de Cristo, que pela ação do Espírito eterno, o Espírito de Deus, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso, Ele mesmo é mediador de uma nova aliança, da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a nova aliança. A nova aliança não trazia remissão de pecados. Remissão é eliminação plena, completa e total. Na antiga aliança, o sangue de bodes, de touros, de ovelhas, nunca trouxe remissão de pecados. O sangue de Jesus provocou remissão de pecados. Remissão significa zerou, eliminou a raiz, eliminou a fonte. Visto que houve, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Então veja o seguinte, muitos pregadores e teólogos entendem que o que faz a barreira entre o ser humano e Deus é o pecado. Não sei se você já ouviu isso. Há uma barreira entre Deus e o homem, que é o pecado. Já ouviram isso? Esse conceito, alguma vez? Quem já ouviu isso aí alguma vez? Esse conceito, ele não é bíblico. Esse conceito é errado, grosseiramente errado. Pelo contrário, o pecado faz com que Deus exerça sobre nós graça e misericórdia. Deus quer sempre salvar o pecador. Deus, quando encontra o pecado, não se afasta, Ele se aproxima. Porque é a bondade de Deus que conduz a pessoa ao arrependimento. A barreira entre o homem e Deus nunca foi o pecado, sempre foi a lei. Quando Adão pecou, Deus não se retirou e deixou Adão por conta própria, se aproximou de Adão, perguntando, Adão, onde você está? Adão, cadê você? Não se esconda, venha cá, eu vou restaurar você.
Nós vamos dar um jeito nessa história. Você agora, contaminado pelo pecado, pela influência do diabo, conheceu uma coisa chamada medo. Mas eu venho para remover o seu medo. Vem aqui. Você sabe, você entendeu. Se você comer daquela árvore, eu disse, você certamente morrerá. Então você deveria morrer, mas eu não vou matar você. Eu vou matar aqui 2 animais. Um para cobrir com a sua pele, o seu sangue. Você, outro para cobrir Eva. Deus não se retirou, Deus se aproximou. O pecado não assusta Deus. O pecado não espanta Deus. O pecado faz com que Deus exerça misericórdia e graça. Agora, é preciso que haja do lado de cá um coração sensível para dizer, Senhor, eu reconheço que eu errei. Quando você insiste em dizer, não, eu estou com a razão. Não, é preciso um coração sensível que diga, eu reconheço, eu pisei na bola. No momento em que você diz, eu reconheço, eu errei, nesse momento a misericórdia ela invade, a graça entra em ação e você não tem mais que ficar remoendo o passado. Entenda bem o seguinte, pessoas que creem que a barreira entre o homem e Deus é o pecado, são pessoas que ainda têm uma mentalidade de antiga aliança, uma mentalidade presa a critérios da antiga aliança, cuja doutrina emerge da lei. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, é onde muitos se baseiam para dizer que a barreira entre o homem e Deus é o pecado. Então eles leem Isaías 59, que é um critério da antiga aliança. Aqui Isaías diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Cara, o versículo 1 é uma bênção, mas o versículo 2, meu Deus, mas, a minha mão não está encolhida, meus ouvidos não estão surdos, mas as iniquidades de vocês, os pecados de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. O sujeito pega isso aqui, que está na antiga aliança, traz para dentro da igreja e faz doutrina em cima disso, jogou no lixo o sacrifício de Jesus. Jogou na lata do lixo o sacrifício de Jesus. Eu não posso, na nova aliança, criar uma doutrina em cima disso, desse princípio colocado aqui por Isaías, porque esse princípio ele está atrelado à antiga aliança. O critério da nova aliança está em Colossenses 2,14. Colossenses 2,14 diz assim, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos, não alguns, mas todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Um escrito de dívida que constava de ordenanças era a lei. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente. Não parcialmente, mas removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Eu fico impressionado, gente, que há pessoas, nós aqui, o pessoal da nossa comunicação, durante a semana, faz alguns recortes do culto que é gravado e coloca, às vezes no Instagram, no YouTube e nos lugares das mídias sociais, alguns recortes. Mas tem gente de fora que também faz esses recortes e coloca no Instagram, coloca aqui, ali, acolá, e às vezes, e tem os comentários, eu fico impressionado de ver que mesmo com tudo aquilo que é afirmado aqui nessa plataforma, é afirmado com base na palavra, corroborado com versículos, ainda assim tem gente que entra e diz, não, isso aí, essa pregação é heresia. Se isso é heresia, eu já não sei mais o que é o certo. Mas nós estamos vivendo um tempo em que a sociedade tem chamado o certo de errado e o errado de certo. Isso já invadiu a igreja. E nós temos que ter um cuidado gigante, porque o certo é o certo, o errado é o errado. E a Bíblia sempre está com a razão.
Eu não trago mais, há um tempo que eu não trago a minha Bíblia que tem na capa aqui, aquele sinal de trânsito, é um triângulo vermelho de cabeça para baixo, de ponta para baixo, que significa ceda a vez. Há um conflito entre aquilo que você acha, aquilo que você aprendeu na igreja, com o pastor fulano de tal, que é um homem santo, 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 mais santo do que Deus em pessoa. Você aprendeu com ele, mas há um conflito entre esse ensinamento do pastor fulano e aquilo que a palavra de Deus diz, alguém vai ter que mudar. Ou você e esse conceito ou a palavra. Adivinha quem? Romanos 7,7, Paulo diz assim, que diremos, pois? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. Gente, a lei não justifica nem santifica, ela apenas revela o pecado e a condição do pecador. Somente isso. Romanos 10,4, Paulo agora afirma, porque o fim da lei, teleo no grego, teleo, que vem de telos, que significa final, término, the end. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça ou para a justificação de todo aquele que crê. Não daquele que obedece, mas daquele que crê. Muitas pessoas imaginam que quando alguém peca, Deus se retira. Mas se ele se retirasse, nós não seríamos capazes de nos arrepender, de mudar, e não voltar a pecar. Não seríamos capazes. Romanos capítulo 2, versículo 4, ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Será que você ignora isso? Que é a bondade, não é a lei, não é um mandamento, não é a ira, mas é a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. Não é o medo do juízo, é a bondade de Deus. Amém? Não adianta pregar o juízo pensando que a ameaça do juízo vai levar alguém ao arrependimento. Não é isso que leva alguém ao arrependimento, é a bondade de Deus. Então, o primeiro grande obstáculo para alguém ser dirigido pelo Espírito Santo é exatamente a falta de entendimento sobre a nova aliança. Então, lembre-se sempre, não de vez em quando, mas sempre, que o Espírito de Deus hoje não tem qualquer compromisso com a antiga aliança. Assim como você não tem qualquer compromisso com um contrato que já tenha caducado, como a prestação de um carro que já foi quitada. Quantos de vocês aqui entrariam na internet? Hoje a gente não vai mais enfrentar fila de banco para pagar a conta. Mas quantos de vocês entrariam na internet para pagar de novo uma prestação de um carro que já foi quitado? Quem faria isso? Pastor, eu faço questão de continuar pagando. Já paguei. Tudo. Foram 36 prestações pagas fielmente, sem atrasar um dia, mas eu faço questão de continuar pagando. É 1.200 conto todo mês que eu boto lá, e eu vou continuar botando. Quem é o maluco que faz isso? Não, quando você chega ao final da prestação, você levanta as mãos para os céus e diz, graças a Deus, porque fui livre do diabo, da tentativa de me reter preso e amarrado a essa prestação do inferno. Você dá graças a Deus porque acabou de pagar, porque você não tem que continuar pagando todo mês. Você respira aliviado. Mas parece que quando a gente fala de perdão de pecados, as pessoas fazem questão de voltar no quichê do inferno para dizer, vim pagar a minha prestação. Você não tem que pagar prestação alguma, porque o preço foi pago por completo numa tacada só, à vista, com juros e correção monetária, por Jesus na cruz do Calvário. Uou! Nós deveríamos levantar as mãos quando a gente se lembra das nossas falhas e erros. A gente deveria levantar as mãos para os céus imediatamente e combater aquela acusação, aquela condenação, dizendo, graças dou ao Senhor Jesus, que pagou por completo na cruz do Calvário, há mais de 2.000 anos atrás, pelo perdão pleno de todos os meus pecados. Segunda coisa, segunda barreira para você não ser dirigido, ou para impedir ou atrapalhar você ser dirigido pelo Espírito Santo, é não possuir a plenitude do Espírito Santo.
não ser batizado com o Espírito Santo. Algumas pessoas já perguntaram para mim, sabem que eu tenho uma turma aqui na igreja que de vez em quando a gente vai surfar juntos. Aí tem gente que já me perguntou assim, pastor, mas é possível pegar onda, surfar numa prancha sem quilha? Sabe o que é a quilha da prancha, não sabe? A prancha ela tem aquele ressalto na rabeta da prancha, tem aquele ressalto que parece uma barbatana, aquilo se chama quilha. Aí o pessoal pergunta para mim assim, é possível surfar numa prancha sem quilha? Eu digo sim, é, só que você não vai ter a mesma aderência, porque a quilha é que consegue fazer com que você faça a curva e gruda na parede, é a quilha que te ajuda a manter a prancha na parede da onda, naquele bowl, aquela curva, se você só consegue ficar atravessado ali direito, porque a quilha segura, sem a quilha a prancha escorrega, a tendência dela é escorregar. Você precisa de muita técnica para surfar numa prancha sem quilha. Então é possível surfar numa prancha sem quilha? É. Mas é muito mais complicado, é muito mais difícil. É possível ouvir a voz do Espírito Santo sem ser batizado com o Espírito Santo? É, mas é como surfar numa prancha sem quilha. É mais difícil, é mais complicado. Quando você tem o batismo, quando você tem o batismo com o Espírito Santo, você vai ter uma condição que facilita. Uma das imagens bíblicas que representa o Espírito Santo são os rios de água viva. Agora entenda o seguinte, rios de água viva. Agora, uma coisa é você beber vários copos d'água. Quem já fez exame de ultrassom e teve que beber aqueles 5 copos d'água? Que você ficou com água até aqui, querendo ir no banheiro e o médico não faz o exame. E demora, e você já está... Não aguento, um barrigão, 5 copos d'água. Quem já bebeu essa quantidade e ficou lotado d'água? Uma coisa é você beber 5 copos d'água, outra coisa é você mergulhar numa piscina cheia de água. São duas coisas diferentes. Você ter água em você, os 5 copos d'água que você bebeu para fazer o exame de ultrassom. Outra coisa é um calor tremendo e eu dou um mergulho na piscina. Está muito calor, eu estou na beira da piscina, eu faço as duas coisas. Eu bebo a água e eu mergulho na água. Mas eu não mergulho no copo d'água, eu mergulho na piscina. E não bebo a piscina, eu bebo o copo. São duas coisas diferentes. Mergulhar na água e beber o copo d'água são duas coisas diferentes. Então, eu não abro mão de beber a minha água, mas também não abro mão de dar o meu mergulho. Porque a palavra batismo vem do grego baptizo, que significa mergulhar, afundar. Então, é por isso que a gente batiza por imersão, porque a palavra baptizo significa mergulhar, afundar. Então a gente batiza não por aspersão. Em casos extraordinários a gente batiza por aspersão. Aqui na Nova a gente batiza. A pessoa está impossibilitada, está acamada, já tem uma certa idade, não consegue ficar de pé e tal. A gente já batizou gente em cadeira de rodas, a gente já batizou gente sentada dentro do batistério que não tinha condição de afundar, então sentou no batistério. A gente tinha um batistério que tinha uma escadinha que dava para sentar, sentou, a gente pegava um balde de puma, jogava na cabeça da pessoa. A pessoa que tem medo, vai morrer afogado, mas é bom que você morra, porque o batismo é isso, é sepultamento da velha criatura. Não tenha medo, você vai encontrar Jesus. Não, pastor, ainda não, vou adiar esse encontro aí para mais tarde. Mas a palavra batismo significa afundar, mergulhar. Então uma coisa é você beber a água para se refrescar, outra é você mergulhar na piscina para também se refrescar. Você aceitou Jesus, você já tem o Espírito Santo habitando em você. E o Espírito Santo habitando em você, quer você fale em línguas ou não, ele quer conversar com você. Ele quer falar com você. E ele fala com você. Mas quando você é mergulhado no Espírito, quando você é envolvido pelo Espírito, você vai para um outro patamar. Você vai para um outro nível, aonde a intimidade com o Espírito Santo aumenta, aonde agora fica mais fácil de você entender a linguagem do Espírito, porque você está agora mergulhado no Espírito, imerso no Espírito, afundado no Espírito. Então você está num ambiente completamente diferente. Amém? Então é fundamental que você busque o batismo com o Espírito Santo com a evidência de línguas estranhas. Isso é fundamental. Isso é importante demais. Ah, pastor, mas eu venho de uma igreja tradicional, aonde se falava que isso é coisa de emoção e coisa e tal. Gente,
quando você vem de alguma outra igreja, você tem que pegar toda a bagagem que você recebeu lá e deixar, não é nem na porta da nova, é na porta do freeway. Para quem quiser passar, pegar e levar. Mas não tenta trazer aqui para dentro porque vai dar ruim. Ah, pastor, mas lá na outra igreja eu aprendi, não sei, às vezes isso assim, esquece. Ah, mas será que não vai ajudar aqui? Não, não vai. Vai atrapalhar, joga fora. Ah, mas pastor, era muito bom, eu sei que era muito bom, mas joga fora. Não, mas joga fora. Não, mas pastor, a minha malinha, joga fora esta mala. Joga fora essa mala. E começa do zero. Para que você seja plenamente cheio do Espírito, tenha a plenitude do Espírito, e você então tenha uma facilidade a mais para ouvir a voz do Espírito Santo. Terceiro impedimento é o orgulho. Diga assim, ai. Esse não é para dizer amém, é para dizer, ai. Terceiro impedimento é o orgulho. O orgulho, o que é o orgulho? O orgulho é uma atitude de um coração que se torna endurecido. É uma postura de um coração que se recusa a dar ouvidos à sabedoria, que não se deixa ensinar. Sabe que uma coisa que a gente fala para o pessoal da Nova College? Cara, nós precisamos ser pessoas que tenham um coração ensinável, aberto para aprender, que sempre diz, eu não conheço e não sei tudo, ainda tem coisas para aprender. Mas um coração que se recusa a dar ouvidos à sabedoria, é um coração que fica dificultado para ouvir a voz de Deus, que não se deixa ensinar, que se fecha à possibilidade de mudanças. Você sabe que tem gente que tem uma dificuldade para encarar coisas novas, para mudanças. Cara, mudança é a lei da vida. Mudança é a lei da vida. Gente, bota na sua cabeça e quando você se lembrar desse ponto aqui do orgulho, comece a cantar aquele corinho. Cante aquele corinho. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Ô Jesus, tudo passa, tudo sempre passa. Aleluia, Pai. Sabe, quando você se fecha para mudanças, isso é orgulho, é fruto do orgulho. Sabe, pessoas que se fecham para o diálogo, é orgulho. Pessoas que se colocam acima de tudo e de todos, isso é orgulho. E por isso, pessoas que têm essas características não estão preparadas para ceder aos impulsos do Espírito Santo. E a gente precisa se posicionar. Tiago capítulo 4, no versículo 6, nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios 18, no versículo 1, eu vou ler aqui a versão da Bíblia amplificada, diz assim, o solitário, ou seja, aquele que se isola de Deus e dos seus semelhantes e se fecha no seu próprio pensamento, busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria que vem do Espírito de Deus. Uau! O orgulho nos põe na defensiva, nos bloqueia para o perdão, tanto para dar como para receber. O orgulho nos bloqueia para o perdão. Gente, não é fácil, em certos momentos, pedir perdão para certas pessoas. Você não tem garantia nenhuma de que a pessoa para quem você vai pedir perdão, por um erro que você reconhece que você cometeu, não existe garantia nenhuma que aquela pessoa vai aceitar o seu pedido de perdão. E talvez ela até te esculache. E você, como um bom cristão, sabendo que estava errado e foi ali pedir perdão, você ouve e engole o sapo. Você já vai para aquele encontro com um vidrinho de óleo ungido, para beber, para o sapo deslizar mais fácil. Porque a verdade é que o orgulho nos põe na defensiva, nos bloqueia para pedir, pro perdão, tanto para pedir como para receber.
nos coloca disponíveis para dar ouvidos. Isso aqui é terrível. O orgulho nos coloca disponíveis para dar ouvidos apenas para quem diga aquilo que a gente quer ouvir. Eu não vou conversar com fulano porque eu já sei o que ele vai falar. Mas eu vou conversar com o fulano porque esse sim me apoia. Você só está pronto para ouvir aquilo que você sabe que você quer ouvir. E muitas vezes a verdade está no caminho da contramão daquilo que a gente gostaria de ouvir. E nós precisamos sempre falar a verdade, em amor, mas falar a verdade. Eu não esculacho a pessoa, eu falo para ela a verdade em amor. Ela me pede perdão? Claro que eu perdoo. Mas por que eu estava até agora chateado? Olha, porque aconteceu isso, assim. E se for o caso, eu também quero que você me perdoe, porque eu fiquei retendo isso aí, eu fiquei chateado, e vamos zerar esse troço, vamos jogar isso fora, porque eu quero falar a verdade, mas sempre em amor. Porque amor é a lei do reino. A lei do reino de Deus é o amor. O orgulho faz com que nós nos sintamos ofendidos por qualquer crítica. Qualquer crítica é motivo para eu parar de falar com aquela pessoa, porque me ofendeu e coisa e tal. Gente, o orgulho faz com que nós achemos que nós estamos sempre com a razão. E finalmente, o orgulho bloqueia o nosso coração para a verdade. E a gente fica muitas vezes cultivando uma mentira ou uma ilusão em função do orgulho. O orgulho é como uma erva daninha que precisa ser desarraigada do coração daquele que deseja ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Mas só existe uma maneira dessa praga ser desarraigada do coração do homem, do ser humano. Só há uma maneira do orgulho ser desarraigado. É a experiência de Jacó em Peniel. Peniel é um local de transformação. Peniel é um lugar de transformação não por força, nem por violência, mas pela ação do Espírito de Deus. O nome, se você não sabe a que episódio eu estou me referindo, Jacó, o nome Jacó significa enganador, usurpador, covarde, fazedor de esquemas. E esse foi Jacó a vida inteira. Preparou um esquema para usurpar o direito de primogenitura que era do seu irmão, Esaú. E meteu o pé, covarde que era, meteu o pé e fugiu, porque sabia que Esaú era um camarada pavio curto e queria matá-lo por causa disso. E durante anos, eles não se viram. Durante anos, não tiveram notícia um do outro. E Jacó continuou sendo o usurpador, continuou sendo o enganador, até que encontrou um Labão da vida que também deu a volta nele. Porque o que vai, volta. Ele tanto deu volta nos outros que encontrou um que deu uma volta nele. E ele casou com Lia, ao invés de casar com Raquel. Porque levou uma volta. E teve que trabalhar anos e anos para aquele sogro. Até que um dia, a ficha começou a cair. E ele disse, vou voltar para encontrar o meu irmão. Vou encontrar o meu irmão, mas ainda era Jacó, o enganador, usurpador. Aí ele pega, junta todo mundo numa caravana, os seus funcionários, os seus servos, filhos, Lia, Raquel, pega todo mundo e diz, vão as mulheres e as crianças na frente. Porque se Esaú vier com arco, flecha, granada e bomba, pessoal na frente, aleluia. E ele ficou na retaguarda, botou depois os servos, com camelos, bodes, etc. e tal, e ele ficou por último. Aí ele ficou sozinho, e durante a noite, apareceu um anjo, com quem ele começou a lutar. E por que ele estava lutando com esse anjo? Porque ele dizia, eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Enquanto você não me abençoar, anjo do Senhor, eu não vou te deixar ir. E o anjo não podia abençoar um enganador.
O anjo não podia abençoar um fazedor de esquemas. Então o anjo estava ali naquela luta querendo ir embora e Jacó segurando, até que o anjo faz uma pergunta para ele, uma pergunta óbvia. A pergunta do óbvio: qual é o teu nome? Quem é você? E a Bíblia diz que Jacó, caindo em si, em tristeza, angústia, responde: usurpador, enganador, eu não valho nada, eu não presto. Aí o anjo toca na articulação do quadril e Jacó nunca mais andou do mesmo jeito. Se você já viu essas novelas que passam na Record a respeito da Bíblia, em especial do Antigo Testamento, Jacó, já idoso, sempre anda normal. Mas quem escreveu aquilo esqueceu que lá atrás um anjo tocou na articulação e Jacó passou a mancar. Nunca mais ele andou do mesmo jeito. E andar na Bíblia tem o significado do seu dia a dia. Como é que você anda, como você se comporta no seu dia a dia. E a partir do momento em que aquela articulação, a mais forte, a mais dura, a mais resistente, foi tocada e Jacó passou a andar de jeito diferente, o nome dele mudou de Jacó, enganador, usurpador, covarde, para Israel, aquele que tem Deus lutando ao seu lado. Não é aquele que luta com Deus, mas aquele que tem Deus que luta com Deus, tendo Deus no seu time. Quando se juntam, você e Deus, é um time de dois que é mais potente, mais forte, um time vencedor, que podem vir milhares e milhares e milhares, e esse time de dois sempre vence. Agora não Jacó, Israel. Ele vai e ultrapassa os servos, ultrapassa as mulheres e crianças, e ele agora está na frente para encarar as consequências. Disposto a encarar as consequências. De longe ele avista o seu irmão Esaú vindo com um exército, armado até os dentes para liquidar com Jacó. E quando ele olha o seu irmão, a primeira coisa que agora, não Jacó, mas Israel, aquele que foi transformado e passou a ter a Deus no seu lado, ele se ajoelha, como que dizendo: meu irmão, eu me rendo a você. O que você quiser fazer, se você passar a espada, eu vou aceitar, porque eu sou uma outra pessoa. Eu não sou mais aquele cara que te enganou. Eu quero que você me perdoe. E a Bíblia diz que 7 vezes, ele avançava e ele foi quebrando Esaú, porque Esaú já vinha com a espada, e ele parava, e ajoelhava, e levantava as mãos, e ele prosseguia um pouco mais, e a Bíblia diz que quando ele se aproximou a uma certa distância, o irmão Esaú correu na direção, o abraçou, e ambos choraram durante vários minutos, e houve uma reconciliação, porque houve primeiro transformação na vida, no espírito, no interior de Jacó, que se tornou agora Israel. E nós precisamos de chegar a esse lugar chamado Peniel. Peniel significa a face de Deus. Eu preciso olhar na face de Jesus. Porque quando eu olho simplesmente para os ensinos de Jesus, quando eu olho para os ensinamentos e as palavras, isso é muito bom, mas eu preciso olhar nos olhos de Jesus e ver o amor, a graça, a não rejeição, a justificação, a aceitação, para que então o meu coração seja constrangido e eu permita que Ele me transforme de dentro para fora. Não apenas no dia que eu me converti, não apenas há 20 anos atrás. Você não pode ser um crente de um testemunho só. Você não sabe quem eu era, porque eu era isso, eu era aquilo outro. Muito bacana, muito legal, eu quero saber. Não quero saber o que aconteceu com você há 20 anos atrás somente. Eu quero saber o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Qual foi a tua experiência na semana passada? Qual foi a tua experiência ontem? Como é que Deus tem se relacionado com você e você com Deus? É isso que mais importa. Eu não quero um testemunho antigo, velho. Eu preciso de algo novo. Gente, lembre-se que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça para os humildes, e graça é favor imerecido. Hoje, na Nova Aliança, você não precisa lutar com Deus para mudar. A luta, ela vem da resistência à mudança. Por que Jacó lutou com o anjo? Porque ele estava resistindo à mudança. Não, eu quero ser abençoado do jeito que eu sou.
quero mudar. Eu quero continuar sendo quem eu sou, usurpador, enganador, pecador, mas quero que a bênção venha sobre a minha vida. Não funciona assim. Não funciona assim. É no momento que a gente diz, eu não quero mais ser quem eu era. Eu fui transformado de pecador em uma nova criatura, mas eu quero continuar nesse processo de transformação, porque eu quero me tornar cada vez mais semelhante a Jesus em pensamentos, em palavras e em ações. Então eu não resisto. Ah não, eu sou Jacó, eu sou parte do povo de Deus. Então, para que eu vou mudar? Eu já estou inserido na aliança, eu já estou dentro. Não, Jacó, você ainda precisa mudar. O seu jeito de andar, a sua maneira de se comportar, a sua maneira de fazer as coisas, ainda precisa de mais mudança. Então foi obrigado a tocar no anjo, o anjo foi obrigado a tocar na articulação para que Jacó andasse de modo diferente. Não basta você se converter e nascer de novo, é preciso se submeter à mudança do Espírito Santo, que é algo constante, que é algo diário. Amém, gente? A luta, ela vem, na verdade, da resistência à mudança. Quando eu resisto à mudança, eu luto. Apenas seja humilde. Humilde o suficiente para reconhecer o orgulho e desarraigar o orgulho da sua vida. E o resto, o Espírito Santo de Deus fará. Quarta coisa, falta de integridade. Quarto empecilho para sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, falta de integridade. Provérbios capítulo 11, versículo 3 diz, a integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. Prestou atenção no que diz aqui a palavra, a integridade dos retos os guia. Ser fiel à sua consciência, que te alerta para fazer o que é certo, o que é correto. Ser uma pessoa honesta, íntegra, é fundamental para uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Homens da nova, ouçam, vocês são cabeça do lar. Homens casados, vocês são cabeça do lar. Não significa que a mulher é um capacho. A mulher está do seu lado, como aquela ajudadora que muitas vezes você precisa parar para ouvir o que ela diz, porque a boca dela muitas vezes tem mais sabedoria do que a sua cabeça. Na sua cabeça você é Fred Flintstone. E você vai na base do homem da pedra, das cavernas. E a mulher muitas vezes tem uma visão mais ampla e ela te aconselha com sabedoria. Mas ouça bem uma coisa, você como cabeça, você é exemplo para os seus filhos e para a sociedade. E bota no seu coração, o que o mundo espera ver em nós, não é quantos versículos a gente conhece de cor. O mundo não está preocupado em saber qual é a denominação que a gente frequenta. Quem te pergunta, mas vem cá, a sua igreja é pentecostal, neopentecostal, histórica, tradicional, fala em línguas ou sapateia? O pessoal do mundo não pergunta, quem te pergunta isso é gente de outra igreja. Quem é membro de outra igreja, mas a sua igreja qual é? Nova igreja, mas você está ligado a que denominação? Não, é uma igreja independente, não, mas você teria que estar ligado porque a denominação A, a denominação B, blá, blá, blá. Quem te pergunta isso é crente. O mundo não está preocupado com isso, o mundo quer saber o seguinte, você frequentar a igreja tem feito diferença na sua integridade, no seu comportamento, na sua linguagem, no seu relacionamento com outras pessoas, com seus funcionários ou com os seus chefes, com quem está abaixo de você e com quem está acima, com os seus vizinhos, com seus amigos, com seus parentes, com a sua esposa, com seus filhos. Isso tem feito diferença? Essa é a pergunta que o mundo faz e que nós precisamos responder. A igreja precisa responder essa pergunta. A igreja entrou no clima da religiosidade. Há um dado chocante. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem um setor que lida com mulheres que sofrem violência. Há uma pessoa aqui da igreja que faz parte desse comitê. É a única crente que tem nesse comitê. É a única crente que tem nesse comitê. Esse comitê pegou dados, e os dados da prefeitura dizem que na zona oeste, Barra da Tijuca, Recreio, São Conrado,
Vargem Grande, Vargem Pequena e por aí, Guaratiba, etc., a maioria esmagadora das mulheres que sofrem violência verbal, física, sexual, são mulheres crentes, algumas delas casadas com pastores. O que esse pessoal não teve na sua vida? Foi ordenado ao ministério, mas não passou em Peniel. Passou pelo seminário, ganhou diploma, mas não passou em Peniel. E é preciso que nós entendamos que o que o mundo está esperando de nós é uma resposta. Quem são vocês? Quem é você de fato? Quem é esse Jesus que você tanto fala? Que você toda hora diz em nome de Jesus isso, em nome de Jesus aquilo. Quem é você e quem é esse Jesus? O que ele tem feito na sua vida? Quem é esse Espírito Santo a quem você tanto se refere? Quem é esse Espírito Santo? Me mostra, não me diga, me mostra quem ele é. Me mostra com as suas atitudes, com as suas ações, mais do que simplesmente com as suas palavras. Me mostra quem é esse Jesus. Mostra para mim que ele é real. Eu não quero provas teológicas, eu quero provas de vivência. Mostra para mim que ele é verdadeiro. Mostra para mim que ele morreu por você, que ele deu a vida por você, que ele te limpou de todos os pecados e que ele é gracioso para valer. Mostra isso para mim. Resiste ao adultério, resiste à corrupção e mostra para mim quem é esse Jesus. Porque o mundo está com fome e sede desse Jesus, mas nós não estamos saciando nem a fome, nem a sede de Jesus com um comportamento religioso, místico, esquisito, que não tem nada a ver nem com Deus, nem com a palavra, e nós estamos sendo péssimas testemunhas para esse mundo. E quando eu digo nós, eu estou falando da nova, eu estou falando da igreja. E nós precisamos recuperar, voltar ao primeiro amor, voltar à raiz, graça e fé, sem tentar inventar a roda de novo. Sem tentar inventar a roda de novo. Não permita que a sua mente fique cauterizada, desensibilizada. Não se deixe vencer pelo desânimo diante da corrupção e da falta de integridade daqueles que estão em autoridade. Porque tem gente que acaba dizendo, cara, o pessoal que está nos postos de autoridade, lá em cima, são os corruptos, que se dane, então eu também vou. Não entra nessa. Não abra mão da sua integridade em função de maus exemplos que você vê no governo ou em qualquer lugar. Não se deixe levar por propostas duvidosas. Creia, Deus é a teu favor. E Ele não permitirá que você tenha um futuro que não seja um futuro abençoado e brilhante quando você mantém a sua integridade em alta. Romanos, capítulo 13, versículos 7 e 8, diz assim: paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Você está entendendo que esse é um convite de Paulo à igreja? Exercer integridade? Alô? Em quinto e último lugar, impedimento para que nós sejamos dirigidos pelo Espírito Santo: um coração amargurado. Um coração amargurado. Efésios 4, 31 e 32, capítulo 4, versículos 31 e 32, Paulo diz o seguinte: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, na mesma medida que Deus em Cristo, perdoou vocês. Hebreus capítulo 12, versículo 5, agora nos diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando
cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Quando você não se livra da mágoa, do ressentimento, da ira, do rancor, você se torna refém do inferno. Vou repetir isso aqui para você. Quando você não se livra da mágoa, do ressentimento, da ira, do rancor, você se torna refém do inferno. E não será capaz de ouvir a Deus. Tais sentimentos vão te bloquear até mesmo para desfrutar do amor de Deus. E muitas vezes a gente descobre dentro da própria igreja pessoas que foram feridas anos atrás, mas ainda estão presas naquele episódio. Ainda continuam presas, prisioneiras. Você tem que deixar o passado para trás. Você precisa deixar o passado para trás, não por causa de quem te feriu, mas por sua própria causa, para seu próprio benefício. O ressentimento é uma ferida que permite que pessoas do seu passado continuem te machucando no presente. O ressentimento é uma raiz de um veneno que vai te matando pouco a pouco, dia a dia. Mas você precisa deixar o passado para trás, porque aquelas pessoas que te feriram no passado, elas não merecem o perdão. Você não é porque elas mereçam o perdão, mas porque você precisa seguir com a sua vida. Não é que o fulano que me magoou, que me feriu, mereça perdão. A questão não é se ele merece ou não merece. A questão é, eu preciso seguir em frente. Eu preciso tocar a minha vida para frente. Jeremias 29:11, um versículo tão citado aqui na Nova, tão falado, tão comentado, tão sabido. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, e são pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Deus te ama. Ele tem planos de uma vida de progresso, planos de paz, de uma vida feliz, uma vida que avança, não uma vida medíocre, amarrada, travada em função de coisas do passado. Isaías 43, os versículos 18 e 19, Isaías diz: não fiquem lembrando das coisas passadas. Você pode ler isso junto comigo em voz alta? Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Gente, isso aqui é promessa de cura, de restauração, de libertação. Faça uma autoanálise e verifique se existe um ou mais desses pontos aqui na sua vida. E com a ajuda do teu Pai Celestial, supere. Número 1, falta de entendimento sobre a nova aliança. Número 2, falta da plenitude do Espírito Santo. Número 3, orgulho. Número 4, falta de integridade. Número 5, coração amargurado. Faça um inventário no seu interior. Seja honesto consigo mesmo. E se há algum desses pontos aqui, corrija isso, não amanhã, não na semana que vem. Faça isso hoje. Porque Deus tem uma vida de paz. Deus tem uma vida de progresso. Deus tem uma vida abençoada para você. Amém.